Eita, que chegamos aqui para mais um descarrego. E hoje a voz tá gutural, né? Hoje a voz tá gutural. Foram muitas aulas hoje durante o dia. E aí eu gastei quase toda a energia das cordas vocais, mas estamos aqui para mais um registro aqui no canal. E hoje nós vamos falar de reoneração dos combustíveis. Reoneração dos combustíveis anunciada ontem. Ontem a gente estava com aquele assunto entalado, o assunto do trabalho escravo nas vinícolas do Rio Grande do Sul. Pois eu vou postar no canal aí aquele react que eu fiz com o vídeo daquele vagabundo, daquele vereador. Mas hoje vamos falar de reoneração. Tá bom? Antes, quero pedir para vocês, se puderem, se inscrever no canal. Vamos dar aquela enroladinha básica aqui, esperar chegar mais uma turma. E convidar vocês a se inscrever no canal. Faltam 130 inscrições para chegarmos a 14 mil inscritos, né? Então é muito importante que vocês nos ajudem aqui a fazer aqui a ampliação da nossa audiência. Claro, a gente conta muito com isso, é por isso que a gente insiste em realizar as lives aqui, e ajeitar o canal e deixar o canal da melhor maneira possível. Vocês todos devem ter visto, né, a notícia de ontem sobre a reoneração dos combustíveis, principalmente gasolina e etanol. De fato, a gasolina e o etanol ficarão mais caras, tá? Os combustíveis ficarão mais caros, o preço final vai ser acrescido em mais ou menos 36 centavos. Acho que, se eu não me engano, são 47 centavos menos 13, 34 centavos, acho, menos 13 centavos que a Petrobras baixou por conta própria numa mexida que deu lá. Mas a gente vai ter um acréscimo, sim, no preço dos combustíveis. Lembrando que ninguém gosta de pagar mais caro por combustível, por gasolina principalmente, que é a ferramenta de trabalho da classe média. Isso a gente tem muito nítido, tem muito claro. Ninguém gosta, ninguém quer, e muito provavelmente tem muita gente aí que está bastante desinformada sobre este aumento. Nós precisamos dar nome aos bois, né? Nós precisamos que limpar o terreno, porque senão fica parecendo que o Lula e sua equipe econômica, deliberadamente, sem um projeto de país, sem um projeto de política pública, de política social, que estava na campanha, que estava na plataforma, nas promessas da coligação que elegeu o Lula. Então fica parecendo que não tem, mas tem. Então nós precisamos aqui dizer com todas as letras que este aumento de combustíveis, na casa dos 30 e poucos centavos para a gasolina, álcool vai ser menos, foi inevitável. Foi inevitável. Do ponto de vista das responsabilidades que um governo tem que ter com a sua arrecadação, o governo Lula foi obrigado a fazer. Ai, Magrão, você está passando pano. Não, de certa forma é pano. Claro que é pano. É o meu governo. É o meu governo. Agora, eu passo pano e explico por quê. Por que então que o governo Lula, a equipe econômica liderada por Haddad, brilhantemente, inclusive brilhantemente, teve que fazer esse processo de reoneração e fez com muito cuidado. Esperou a Petrobras fazer uma reunião, estabelecer uma queda, mesmo que pequena, no preço dos combustíveis, uma redução na casa dos 13 centavos na gasolina, para depois reonerar a gasolina e o etanol, manteve a desoneração do óleo diesel, que impacta significativamente em comida, tá? Comida no prato do trabalhador.
manteve a desoneração do diesel até o final do ano. Isso veio no mesmo pacote da reoneração da gasolina. Isso foi importante, foi muito discutido, muito debatido. Ganha-se tempo para discutir, e aí eu quero falar um pouquinho aqui hoje também, para discutir a PPI, a gloriosa PPI, né? O plano de preços, né? Preços internacionais da Petrobras para um combustível que é produzido em solo brasileiro, por gente brasileira, com tecnologia brasileira. Então ganha-se um tempo. Mais do que isso, onerou também a exportação de óleo cru. Então o Brasil vira-lata, pós-golpista, extrai óleo cru, que a gente tem suficiência, vende para as refinadoras fora do país e depois compra a gasolina refinada. O Brasil golpista fez este favor ao desmontar o aparato de refinação, desmontar, fatiar e vender a preço de banana. Então, no pacote de reoneração também está essa oneração dos impostos para o óleo cru. Então, isso também foi pensado milimetricamente para forçar uma demanda de refino aqui no Brasil, que tem que ser retomada. Tá? Agora, vamos falar das responsabilidades. Gente, todo mundo lembra como é que o preço da gasolina baixou no final do ano passado. Todo mundo lembra. Nós cansamos de falar aqui nos nossos canais progressistas. Foi legal? Foi bem-vindo o preço mais baixo? Claro que foi. A classe média achou maravilhosa. A classe trabalhadora mais humilde sequer tem carro, gente. Então, a classe mais humilde, a classe trabalhadora, pagou, porque o Estado deixou de arrecadar impostos da classe média, pagou para a classe média dirigir os seus veículos por aí com combustíveis mais baratos, porque dada a política de preço da Petrobras, a redução do preço foi artificial. Sim, senhores, foi artificial. Redução de preço artificial. Redução de preço num plano amalucado do irresponsável, para não dizer outro adjetivo, do ex-presidente Bolsonaro. Foi eleitoreiro, todo mundo viu. Ele zerou os impostos federais. Irresponsabilidade pura, uma tentativa translocada de vencer as eleições, de ser reeleito. Não é só eu que estou falando. Muita gente entendida está falando, batendo na mesma tecla, desde a época da desoneração. O Lula, em janeiro, prorrogou a reoneração da gasolina e do etanol para fevereiro, manteve a desoneração do diesel até final do ano, mas tinha que voltar. Agora, voltou, reonerou com muita responsabilidade, ganhando um tempo, porque essas duas medidas, no mínimo, essas duas medidas da taxação da exportação do óleo cru, mais a desoneração do óleo diesel mantido e do gás mantido até dezembro, vai garantir a queda ou a manutenção dos preços, né, do produto final que usa ainda óleo diesel no seu transporte. Então isso foi muito bem pensado e ganha tempo para pensar na redução real do preço e não mais artificial do preço dos combustíveis. E isso passa pela PPI, que precisa ser revista. E aí um outro grande problema, um problema gigantesco para descascar, porque passa pelo Conselho da Petrobras, que foi renomeado há pouco pelo ministro de Minas e Energia, que nós vamos falar já, e que vai, a princípio, pelo menos aparentemente, vai dar problema, vai dar dor de cabeça para o presidente Lula, tendo em vista que o ministro de Minas e Energia é Centrão Roxo. Mas nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu quero cumprimentar os 4 comentários que temos por aqui. Esperançar Brasil, valeu, minha querida. Tamo junto, é nóis. O Ismael também passou por aqui. Boa noite, Magrão, boa noite. E a Fátima França Paulino.
lá do Facebook. Gostaria de pedir para vocês virem para o YouTube do Inteligência Acima da Mídia. A gente precisa muito de ampliar a nossa bolha. Eu separei aqui, gente, um vídeo do Haddad, um pouquinho falando sobre a oneração. Espera aí, calma aí. Sobre a reoneração e falando sobre a, a responsabilidade fiscal do governo Lula. Vamos lá, vamos ouvir aqui o compadre Haddad. Não se está discutindo a política de preço da Petrobras. O que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à reoneração. E recebemos, então, da parte do presidente da empresa, a notícia de que a gasolina foi reduzida em 13 centavos e o diesel em 8 centavos. Lembrando que o diesel ele está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, né, no transporte intermunicipal, interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. E essa solução, ela atendeu a um princípio ambiental, porque nós estamos favorecendo o consumo de um combustível não fóssil. Portanto, um combustível muito menos poluente do que a gasolina, restabelecendo o diferencial de alíquota previsto na Constituição. Segundo lugar, a oneração está diminuindo o preço do diesel e aumentando muito pouco o preço da gasolina, muito aquém do que os analistas de mercado sugeriam, né? Em terceiro lugar, responsabilidade fiscal. Então, tanto do ponto de vista fiscal, econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, essa medida vai ao encontro do desejo da área econômica de criar um ambiente favorável aos negócios no Brasil e ao crescimento com sustentabilidade ambiental. Aí, então, o discurso, né, uma bela entrevista que ele deu ontem, explicando detalhadamente como é que vai funcionar. Eu separei aqui um videozinho curto sobre da grande mídia, né? Afinal, nosso papel aqui é fazer uma análise mínima, pelo menos, né, da grande mídia, para a gente perceber que o que nós dizíamos no final do ano passado sobre a desoneração eleitoreira, a irresponsabilidade fiscal do senhor Jair Messias Bolsonaro, apesar de ter ainda uns detalhes que a grande mídia bateu, por exemplo, a grande mídia bateu pra caramba no fato de que a exportação de óleo cru vai ser taxado daqui para frente. Eles acharam um absurdo, né? Mas foi muito bem pensado, segundo os rumos que o Haddad e a equipe econômica está pensando para o país. Então eu separei um vídeo de um comentário no canal UOL só para a gente ver como é que essa reoneração foi, de grosso modo, né, pelo menos no detalhe da reoneração da gasolina e do etanol, como é que a grande mídia reagiu, só para a gente ter essa noção. Vamos botar na tela aqui, desligar meu microfone. Vamos lá, esse aqui é o vídeo do UOL. O presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis fala ao vivo. Olha, o preço artificial de qualquer produto é sempre muito ruim para a economia, né? E também para as empresas que estão sujeitas e que estão operando aí em toda a cadeia de suprimento desses combustíveis, né? Então, eu diria que a artificialidade de preço não é boa para ninguém. E, de fato, a desoneração foi anunciada no ano passado, num ambiente pré-eleitoral, né, que tinha, de fato, como objetivo redução de custo
para os usuários de combustíveis, gasolina, diesel e GLP e outros combustíveis também, mas tinha uma previsão para retorno no dia 1º de janeiro. O novo governo, né, prorrogou a desoneração do diesel, que é o combustível mais utilizado e que tem um impacto maior na nossa economia e também na nossa inflação, que é o óleo diesel e GLP, foi prorrogado até o final do ano, e a gasolina foi prorrogada até o dia de hoje, 28 de fevereiro. Então, eu acredito que, de fato, se faz necessário o retorno da aplicação dos impostos, uma vez que o governo precisa aí dessa receita para poder vencer o ano de 2023, como falou aí o ministro Haddad. Opa, desculpa, Marli. Desculpa, falei um montão aqui sem áudio. Puta que os pariu. Agora voltou o áudio, né? Espero que sim. Espero que sim. Aconteceu algo que eu não havia entendido. Mas é isso, né? Vocês ouviram o presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Ele é muito claro quando ele fala sobre os preços artificiais, que foram reduzidos artificialmente em duas grandes frentes: a desoneração dos impostos federais e aquela mexida criminosa nos impostos estaduais, no ICMS. Os estados brasileiros tiveram um rombo gigantesco, uma queda na arrecadação que impacta direto na prestação de serviços públicos.
para a população dos estados. Agora estão os estados brasileiros com ação no STF para tentar reaver uma parte desta grana, né, dessa receita que deixou de ir para a educação pública, que deixou de ir para a segurança. Deixa eu ver aqui, a Marli está reclamando do áudio. Tá tudo certo, Marli. Aqui tá, agora tá certo. Aquela hora que você reclamou não tava de fato. Mas agora já voltou ao normal, tá bom? A princípio tá tudo certo. Então olha aqui. Na verdade tem pouquíssima gente, Marli. Tem pouquíssima gente assistindo. Eu tô insistindo nas lives para deixar registrado no canal, pro canal não ter conteúdo, mesmo que não haja audiência, porque a audiência está super baixa, o YouTube não está ajudando a gente, não está notificando os inscritos, um canal com quase 14 mil inscritos e a gente não consegue ampliar a audiência, eu não sei o que acontece. A gente não chega a 10 pessoas assistindo a live simultânea no canal Inteligência em Cima da Mídia. Eu fico às vezes pensando se o conteúdo é tão ruim assim, se é o conteúdo que é ruim, se é o YouTube que não notifica os inscritos do canal. São quase 14 mil inscritos. Eu custo acreditar que o conteúdo, se fosse tão ruim, tivesse chegado a 14 mil inscritos, né? Se eu não tivesse capacidade analítica alguma para construir aqui as opiniões que eu emito. Então, às vezes dá um desânimo, às vezes é muito desanimador, mas ao mesmo tempo eu vou seguir registrando no canal as minhas impressões sobre o nosso país e tentando ampliar o tamanho do canal. Né? Não vou desistir, a gente vai seguir tentando ampliar o tamanho do canal, ampliar a audiência, mas às vezes bate um desânimo. E aí, como você falou aqui, ó, ninguém comenta nada, né? Nossa, o pessoal nem para falar. É que não tem pessoal, né, Marli? Tem uma pessoa assistindo no canal e é você, provavelmente. E aí, como é que vai falar? Como é que vai ter comentário? Uma pessoa no Facebook, uma pessoa no Mídia Livre e uma pessoa no Inteligência em Cima da Mídia. Bastante complexo, né? Eu vi alguma coisa, eu separei aqui umas matérias para a gente comentar, mas eu vou ser bem breve, tá? Vou ser bem breve, porque realmente a minha voz está estourada, vocês já devem ter percebido. Então, olha lá, o governo adia a Assembleia da Petrobras após o golpe do Centrão e do ministro Alexandre Silveira no governo Lula. O ministro de Minas e Energia tentou passar a perna no presidente da República e indicou nomes ligados ao mercado, o que impediria a mudança na política de preços da Petrobras. Golpe! É disso que o Requião está falando, né, Marli? Sobre o ministro Alexandre Silveira ter indicado somente gente interessada do mercado para o conselho da empresa, da Petrobras. E com este conselho ligado ao mercado, nós não teremos nenhuma alteração na política de preços. Nenhuma alteração na política de preços. E aí, o que o governo Lula já fez rapidamente? Adiou a Assembleia da Petrobras para tentar encontrar uma solução para um golpe. O Requião fala que esse Alexandre Silveira precisava ser exonerado ontem. A versão do Requião. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Não é possível exonerar um ministro de uma força política importante como é o Centrão da noite para o dia. Então é preciso sentar, é preciso conversar. E nisso o Lula é especialista, não é verdade? Então, assim, um golpe. Não sei como é que o governo vai se virar com isso, mas vamos aqui à matéria. O governo decidiu, nesta quarta-feira, dia 1º, adiar a Assembleia de Acionistas que elegerá o Conselho de Administração da Petrobras. O anúncio ocorre depois de parlamentares do Centrão e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD,
aplicarem um golpe no presidente Lula e mudarem a lista de indicados ao colegiado, substituindo nomes de confiança do governo por pessoas ligadas ao mercado financeiro. Isso é gravíssimo, gente. É gravíssimo. Quebra de confiança. Um ministro político colocado lá com um acerto político do Lula, do PT, com o PSD, com esse centrão. Não é, isso é golpe, isso é gravíssimo. Tem que ser revisto. Como vai fazer? Vamos aguardar as próximas notícias, mas é gravíssimo. Então, essa nova composição pró-mercado foi articulada pelo Banco BTG Pactual na pessoa de Bruno Bianco, advogado que atuou nos governos Temer e Bolsonaro. O objetivo principal seria barrar mudanças na atual política de preços de combustíveis da Petrobras. E é tudo que precisa fazer, é mudar a política de preços. É tudo, é exatamente tudo que precisa fazer, mudar a política de preço. Com esse conselho de administração ligado ao mercado, aos acionistas, isso jamais acontecerá. Então, o Lula agiu correto de adiar, e aí, como é que vai fazer para mexer nesse angu cheio de caroço com o Centrão? É complicado. Pessoal, a Marli Monto mandou aqui um super sticker. Para quem manda super sticker, tem o super coração do canal, coração cheio de purpurina. Valeu, Marli. Seguimos aqui. O Centrão conseguiu colocar na lista do ministro de Minas e Energia seus aliados, Pietro Adamo Sampaio Mendes, presidente do Conselho de Administração, Carlos Eduardo Turqueto Santos, Vitor Eduardo de Almeida Sabac e Eugênio Thiago Chagas Cordeiro. Indicado do ministro Alexandre Silveira, o atual secretário de Petróleo e Gás do MME, Pietro Mendes, foi secretário do Ministério no governo Jair Bolsonaro, quando a pasta era comandada pelo almirante Bento Albuquerque. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, teve, portanto, uma derrota ao ver vetados nomes como o do presidente da Fiesp, Josué Gomes, e do economista Eduardo Moreira. Olha a diferença. Olha a diferença dos nomes. A insatisfação com os apresentados foi verbalizada pela Federação Única dos Petroleiros, por serem nomes ligados ao bolsonarismo, ao mercado financeiro e a favor de privatizações, afirma o coordenador-geral da entidade, David Bacelar. Então, gente, vejam, o governo Lula está cercado. O governo Lula está cercado. O Kassab também, claro, tem culpa no cartório, Marli, claro. Então, assim, nomes como Josué Gomes, que é um bom nome de confiança do Lula, e o Eduardo Moreira, cara, ia para esse conselho de administração. E esse Alexandre Silveira faz esta patifaria, assim, no apagar das luzes, quase colou. Nesse momento, a equipe política do Lula, do PT, deve estar pulando que nem pipoca na panela para tentar contornar a situação. Porque não adianta, pessoal. Não adianta ser irresponsável como o Bolsonaro foi, reduzir, desonerar os impostos federais dos combustíveis lá no final do ano passado, meter a mão grande no ICMS dos estados, né, reduzindo o preço artificialmente, e não mexer no preço, na política de preço da Petrobras. Preço artificial não vai funcionar, é irresponsável, não tende no longo prazo, no médio prazo, reduzir realmente o preço dos combustíveis sem prejudicar a arrecadação de receita de um país, do nosso país. É a arrecadação de receita, inclusive, que garante que a gente tenha as melhores políticas sociais, aquelas que estão previstas na campanha do presidente Lula. Gente, acho que é isso por hoje. Quero agradecer cada um de vocês. Estão fazendo testes com o Lula, assim como fizeram com aquela Glo no 8 de janeiro. Agora mais essa. Perfeito, Marli. Mas o Lula é um cara que sabe das coisas, né? Eu acho que isso daí tem perna curta. Esse Alexandre Silveira, se mantiver no cargo, esse conselho de administração da Petrobras não se manterá. Esse indicado pelo Centrão.
É isso, gente. Valeu, grande beijo. A audiência é baixíssima, mas está feito o registro. Está feito aqui o registro com o assunto de hoje sobre a reoneração e a irresponsabilidade do Centrão, que apoiou a desoneração no final do ano passado, e agora do bolsonarismo e do Centrão, mais uma vez, que tentam dar o golpe na Petrobras, mais uma vez. Não vai colar dessa vez. Valeu, gente. Beijo no coração e até a próxima live. Amanhã tem Brava Gente aqui no canal com o Ivan Seixas e na sexta-feira as comadinhas mais uma vez com a comadre Miriam e a comadre Tânia. É isso aí. Lula foi claro na reunião que ele fez com os ministros. Não passarão sem anistia. Pena que cheguei no fim. Pois é, muito baixa audiência, gente. Eu não sei o que fazer. Me ajudem aí. Muita concorrência nesse horário, talvez. Tem muita gente boa fazendo live. Será que daí o Magrão é tão ruim assim, que a audiência está tão baixa, baixíssima? Enfim, não sei o que fazer, mas é o tempo que eu tenho. É o tempo que eu tenho para fazer essas lives. É neste horário, às 19 horas, que eu chego do trabalho, dá tempo de dar uma descansada, uma recuperada na voz, e eu faço as lives, geralmente sempre mais curtas um pouco. É o único tempo que eu tenho para fazer os registros aqui no canal, nas segundas, terças e quartas, que é o programa Descarrego, na nova programação do canal. Valeu? Obrigado, fiquem todos bem. Valeu, Marli, mais uma vez, pelas dicas aí do áudio e pelo super sticker. Valeu mesmo, você é uma queridona. É sócia remida aqui do canal, você sabe, né? Fui!